Bom, estamos voltando aqui com o nosso bate-papo. Doutor Celso, posso entrar uma matériazinha falando da ortomolecular? Você que manda, né, Beth? E depois... Não, mas tudo que eu falar não tem nada a ver com Estou te amolando. você. Eu sei que você é um gênio no assunto. Imagina. Mas é só para dar uma introdução para o pessoal de casa se posicionar, tá bom? Então, gente, vamos à nossa matéria. As doenças se originam na natureza e por ela podem ser curadas através do equilíbrio do meio ambiente, dos alimentos, da dieta e com a paz de espírito. Hipócrates, sem saber, já teria definido o que realmente é a medicina ortomolecular com suas sábias palavras. A terapia ortomolecular constitui um ramo da medicina tradicional preocupado com o tratamento dos seus doentes como um todo e não só com o tratamento voltado para a doença que ele apresenta. Seu principal objetivo é combater a formação excessiva de radicais livres no organismo e as consequências danosas que eles podem trazer através do uso de vitaminas e substâncias antioxidantes. Entenda radical livre como sendo uma molécula instável que tem a propriedade de destabilizar. Celso Batella. Pronto, Celso, agora, para quem, assim, já ouviu falar, claro, mas não entende direito o que é essa terapia. Uns falam terapia, outros falam medicina ortomolecular. Não, medicina é um nome inadequado, né? É inadequado, é terapia. É terapia mesmo, né? Porque não é uma especialidade, né? Na realidade, a terapia ortomolecular é uma volta ao primeiro, segundo ano da faculdade, que a gente tinha bioquímica lá, a gente não entendia, né? Era por demais complexo, né? E ela se baseia no oxigênio. O oxigênio é o grande paradoxo do universo, Beth. Ao mesmo tempo que ele é necessário, em algum momento ele pode dar problema, não é? É porque nós respiramos o oxigênio. Só que tem momentos que ele, ao invés de ajudar... É o que chama de oxidação, né? Dá uma oxidação. Oxidação que vem da palavra oxigênio. Oxigênio, que é ferrugem. Sim. Né? Aquilo que acontece no ferro, lá quando ele está exposto ao tempo, aquele é o efeito oxigênio. Isso acontece também na célula. A né? gente enferruja. Enferruja. Eu sempre dou o exemplo da maçã aqui, não é? Que você corta uma maçã, ela começa daqui a pouco a escurecer. Isso a banana também. A banana, tudo qualquer coisa. Fruta, né? Um dos motivos de guardar em geladeira e a embalagem a vácuo, por exemplo, é para proteger. Sim. Do efeito do oxigênio, né? E eu tenho um esquema que eu mandei para cá, o Alexandre. que foi assim, que eu usei na minha defesa da minha tese, do efeito antioxidante do medicamento homeopático. Nós estamos então, aguardando as imagens, né? Se puder passar, vai dar uma boa ideia, porque toda a estratégia da ortomolecular está aí, ó. Entendeu? Desse esquema ali, ó. Você tem a esquerda lá em cima, o O2, o oxigênio, tá vendo? Ó? Sim. Tá? Então, cerca de 97%, 98% do oxigênio ele é aproveitado. É aproveitado, né? É aproveitado. 2%, Beth, vai escapar. Escapa. Vai lá para a direita, tá vendo? Ó lá? Sim. Né? E vai formar um radical lá que ele é oxidante. Não é? Então, vai formar... Não tem como evitar isso, né? Não tem como evitar. Sim. Não tem como evitar. Então, forma aquela enzima lá, a SOD, não é? E como é que a gente tem que neutralizar isso aí? No primeiro momento, é fundamental que a gente tenha lá, tá vendo? O zinco, o ZN lá, tá vendo? Sim. O cobre e o manganês. Sim. São metais fundamentais, né? Para evitar que ocorra essa oxidação excessiva nas células. Entendeu? Então, depois dali, vem todo o esquema, né? Se eventualmente falhar ali, aí você começa a entrar com as outras coisas. Você vê lá da esquerda, do O2 desce lá para baixo, tá vendo? Forma aqui, embaixo o radical hidroxila, tem duas setinhas embaixo lá, tá vendo? Uma parte vai formar água, ótimo. A bem esquerda lá embaixo. Sim. Entendeu? Então, se você não conseguir neutralizar lá em cima, à direita, você vai tentar neutralizar ali embaixo, por exemplo, vitamina C e E, beta-caroteno Isso é bacana. e outros antioxidantes.
Então, toda a estratégia da ortomolecular, de uma maneira singela, lógico que não é só isso. Está baseada Está baseado nesse nisso gráfico, daí, né? nesse gráfico. Mas é que nós, essa ferrugem, nós podemos chamar também de uma acidez, porque é por isso que nós adoecemos, essa acidez. Se quiser passar para frente, pode passar. Por favor, Alexandre. Olha, Beth, esse também, a meu ver, é um grande equívoco, essa história de alcalinizar todo mundo. É um grande equívoco na minha percepção. Mas né? é por isso que nós adoecemos. Ou porque acidifica demais, ou porque fica alcalino também. Demais. Quer Demais. dizer, os dois extremos. Os dois extremos são ruins. Né? E interessante, Beth, falando um pouco da homeopatia, esse é o motivo da minha tese, né, que eu fiz na Escola Paulista de Medicina. Né? Isso foi feito, esse gráfico aí, com melatonina, né? Assim, para evitar, assim, eu vou usar palavras que as pessoas possam entender. Por favor. Uma degeneração das células do cérebro do ratinho. Uhum. Entendeu? Então, a melatonina é o que tem aquela de azul, que tem maior efeito, em diferentes concentrações. E aí eu tive a ideia de usar o cobre, o manganês e o zinco, né, enquanto medicamento homeopático, para evitar essa oxidação excessiva no cérebro do ratinho. E o resultado foi excelente. Então, o medicamento homeopático também, por si só, ele tem um efeito antioxidante importante. Isso. Entendeu? É comprovado. Essa tese está publicada, está no meu site. Ah, é? Quem quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha. É muito interessante isso. Não é? Então, existem várias estratégias para você combater o radical livre. Entre elas, o medicamento homeopático. Aí, lógico, que vem as vitaminas, os minerais, os aminoácidos. Mudar, né? Essas coisas todas. Pode mudar lá. Né? Tem mais? Não precisa mais. É o suficiente isso aí. Então, a estratégia se baseia nisso. Daí a importância de você ingerir adequadamente os nutrientes. E o problema é que a gente sempre fala que o nosso solo é muito pobre. É um solo de aluvião. Então a chuva vem e leva tudo embora. Então tem um pessoal que fala, não, mas teria que ter nos alimentos, mas não tem mais. Né? Você pega uma laranja, por exemplo, do transporte, ela é colhida verde, né? Até chegar no transporte, sol, aquela coisa do transporte, perde um monte de vitamina C. Não é? Então, daí a necessidade de suplementar adequadamente o organismo com vitaminas e que fala minerais. assim, quando nós estamos com gripe, tomar laranjada, que tem vitamina C. Mas precisaria quantas laranjas para suprir a falta dessa vitamina C? Da vitamina C. É incoerente isso. É incoerente. Né? Se você toma uma vitamina C numa dose ideal, aí tudo bem. Mas que seguramente você não tem isso dos alimentos mais, você não tem. E a dose ideal seria umas 500 miligramas? Você pode, depende. Se é um adulto, pode, né? De 180 a 500 miligramas. Que houve o boom, a gente até falou aqui, né? O boom da vitamina C, se a gente tomando 3 mil, 5 mil... 3 gramas, 3 gramas, Isso é um problema, porque a vitamina C vai acidificar demais também. E vai gerar radical livre. E vai gerar radical livre e pode formar cálculos renais. Cálculos, que é o problema, né? Entendeu? Então, há que se tomar cuidado e ter critério no que está fazendo. Se o nutriente vem da fotossíntese, provém de um vegetal, né? Que eu falo o seguinte, você deve comer sol, fotossíntese, né? Ou você come o vegetal ou come o animal que Comer o vegetal. Você vê o elefante, ele só come vegetal. Incrível, olha o tamanho dele. Aqueles dinossauros enormes, que tem aqueles herbívoros, né? Eram só com vegetal. Então, se a coisa vem de uma fonte via sol, né? Ou a planta, o animal que comeu aquilo, o nosso organismo está apto a absorver isso aí sem problemas. Então, essa é a grande sacada. De preferência, tirar dos alimentos. Esse eu ia falar, eu acabei de falar que não tem, mas o orgânico, por exemplo, tem, né? O orgânico tem mais nutrientes, né? Então, eu preconizo, assim, em algum momento, que se coma orgânico,
que se come o ovo caipira, galado, essas coisas todas, como existe na natureza. Agora, quando não se consegue isso, há que se corrigir, né? Há que se corrigir com a suplementação adequada. E para mim, que continua sendo o meu carro-chefe, é a homeopatia, né? A meu ver, assim, tem a medicina chinesa, tudo, mas a meu ver, assim, uma homeopatia bem feita, individualizada, entendeu? Não tem nada igual. Traz um resultado fantástico. Não é milagre, né? Mas o resultado é maravilhoso. E, em hipótese alguma, desprezar aquilo que é de bom na alopatia, né? Entre aspas, a alopatia, né? Tudo que há, né? Contribuindo para que as pessoas sarem, se curem, é aceitável. Eu falo que a medicina é uma só, Beth. O que variam são as técnicas, as estratégias terapêuticas, que não são excludentes entre si. Claro, não claro. São excludentes. Você pode usar, jogar com uma, com outra, jogar com as duas ao mesmo tempo, né? Então, não são excludentes. E essa história que a homeopatia é lenta, a gente vem falando que não, né? Que não, que é um mito, né, que Celso? É um mito. Eu falo assim que você pode curar uma pneumonia com um medicamento homeopático infinitamente mais rápido do que com melhores antibióticos. Isso é uma experiência que eu tenho na vida. Sem contar que você já até falou o que o antibiótico pode prejudicar a sua saúde no sentido a flora intestinal. A flora né? intestinal. Que a gente fez um programa inteiro sobre isso. É desbiose, né? A desbiose. Eu acho que o antibiótico tem que ser receita por médico. Primeiro, né? Essa coisa de farmácia, ou essa coisa que você vê, assim, as pessoas passam, toma esse daqui, ou toma esse anti-inflamatório. O anti-inflamatório, para mim, é pior do que o antibiótico. Do que o antibiótico, pior. Muito pior. Então, há que se ter critério que o médico passe de acordo com a visão que ele tem do paciente no momento, com exames, né? Então, esse é um cuidado que é muito importante. Sem dúvida. Agora, voltando um pouquinho ao ortomolecular. Fazendo essa reposição desses minerais, né, vitaminas, sais minerais, então ele vai restabelecer a nossa célula, vai limpar, assim, é isso? Beth, vai tirar esse ferrugem. A gente viu aquele gráfico ali, né? Então, singelamente, se você não tiver zinco, cobre e manganês, entendeu? Zinco, cobre e manganês, você não vai conseguir fazer aquela primeira defesa lá em cima. Entendeu? Que é fundamental, porque esses metais fazem parte de enzimas, de substâncias, né, que vão combater os radicais livres. Esses são as três... Sim, mas não são só eles. Não, né? mas são os principais, seria? Uma primeira defesa, né? Primeira defesa. Só para quem está ouvindo poder entender a estratégia. Né? Sim. O que a ideia da ortomolecular ou de qualquer outra coisa é restabelecer a homeostase. Homeostase é a capacidade do ser vivo de perdurar no espaço e no tempo, mantendo íntegra as suas funções. Né? Então, o que faz a orto, o que faz a medicina chinesa, a oligoterapia? Ela vai ajudar o organismo a restabelecer essa homeostase. Entendeu? Trazer esse processo de cura. Né? Sem dúvida. Hoje, inclusive, a ortomolecular é falada, principalmente no meio dos famosos, né, doutor Celso? Então, tem pessoas que dizem assim, pessoas famosas, tomam até 100 comprimidos por dia. Quer dizer, aí eu já achei também um pouco de exagero. Tem exagero nessa história aí. É por isso que os colegas também, de alguma maneira, muitas vezes, ficam contra esse tipo de coisa, né? A Glória Maria, aquela repórter da Globo, né? Porque fica... Ela toma mais de 100 comprimidos é uma coisa, pode ser, não estou criticando quem passou, claro, mas pode ser uma coisa fantasiosa, né? E eu acho assim, a ortomolecular tem poucos e bons exames que dão aquilo que você necessita. Essa semana mesmo atendi um pacientinho meu de muito tempo, ele voltou, e aí a gente fez os exames todos lá, para dosar as vitaminas minerais. Ele estava tomando coenzima Q10, por exemplo, entendeu? E nesse exame estava contraindicando a coenzima Q10. Puxa. Você percebeu? Então, há que se ter critério, né, nessas coisas todas aí, né? E principalmente, você sempre disse aqui no programa, é o cálcio, né, Celso? Que é perigoso. O cálcio é perigoso. Pode entupir a célula. A vitamina D também. A vitamina D, que é o boom da vitamina D. Mas também existe a epidemia
da falta de vitamina D, Beth, né, Celso? isso é questionável, né? É questionável, porque você tem também o tipo metabólico que precisa, o tipo metabólico que não precisa, aquele que está contraindicado, e depois essas dosagens que existe de vitamina D aqui no Brasil, elas não refletem de uma maneira fidedigna a população. Entendeu? Não refletem. Então, a clínica é soberana. A clínica é soberana sobre qualquer exame, sobre qualquer dosagem. Claro. Entendeu? O médico, o clínico tem que ter essa sacada de vou dar, não vou dar, ou se eu der, o que eu vou observar, entendeu? O Né? que vai acontecer. O que vai acontecer, né? Mas o excesso da vitamina D, por exemplo, a pessoa que falta vitamina D e o médico pede para repor. Se ela tomar em excesso, pode ocasionar a mesma coisa que o cálcio. É lógico, ela vai entupir as artérias. Vai haver um aproveitamento maior do cálcio, o cálcio pode depositar nas artérias. Isso é problema, né, Celso? Não é? E às vezes você vai falar osteoporose, mas a osteoporose, a matriz óssea não depende só do cálcio. Depende do magnésio, do fósforo, do boro principalmente, não é? Então, há que você ter critério, porque tem trabalho mostrando aí de eventos cardíacos, né? Em mulheres fazendo reposição de vitamina de cálcio. Né? Então, se vem de uma fonte orgânica, Beth, se vem do sol, o organismo tem como dar conta dele. Entendeu? Se vem de uma planta. Ao longo de 10 mil anos... Por exemplo, vamos falar só para a gente entender, né? Diz que o brócolis tem muito cálcio. Então, é isso que você está querendo dizer? É isso. Então, tem selênio. Ou cálcio proveniente, por exemplo, do iogurte, ou de uma planta, entendeu? Então, o organismo dá conta disso. O leite não, né? Você fala que o leite O leite, Beth, hoje em dia, o leite é água. Né? Na medida que ele faz a pasteurização também, ele perde um monte de propriedade. Eu falo assim, que é melhor você comer é bom assim, coisa aí. Eu falo já. É bom o queijo. Entendeu? O queijo, proporcionalmente, ele tem 10 vezes mais cálcio do que o leite. E ele já é pré-digerido. Porque como ele passa por um processo de fermentação... É mais fácil, né? É mais fácil o organismo ser absorvido sem reações indesejáveis, né? E por que as mulheres têm tanto problema com a osteoporose? Os homens também, mas as mulheres mais. A gente sabe que o hormônio, tudo isso influi. Mas é por uma alimentação pobre em cálcio? Principalmente pelo hormônio, né? Porque na medida que diminui o estrógeno, começa a dar problema. E secundariamente, assim, essa história que não toma mais sol. Que a gente tem batido aqui isso aqui, né? Tem que tomar sol, sim. E é o sol das 11 horas, entendeu? É o sol que tem ultravioleta, é um sol de 10 a 15 minutos, não precisa mais do que isso. Então, essa coisa Diz que principalmente nos membros inferiores. Nos membros inferiores, 25% se você tomar ali, você já consegue fazer a síntese do cálcio. Então, essa história de a gente não tomar mais sol, então está aumentando a osteoporose em homem também. A história de não usar mais o colesterol, porque o colesterol, Beth, ele é o ponto de partida para todos os hormônios. Entendeu? Quer dizer, a gordura, traduzindo, a gordura. A gordura. Que é importante. É super importante. É super importante. Não pode tirar totalmente a gordura da alimentação, porque vai dar problema. Então é um engodo. Agora, a ortomolecular também, ele tem esse estudo, porque ele entra na bioquímica, aquilo que a gente não sabia quando era estudante de medicina, porque era muito complexo. Não é? Eu sempre cito um exemplo aqui, que estava dando uma aula de ortomolecular, lembra, né? Eu tinha uma professora de uma determinada faculdade aí, ela fez aquele ciclo todo, porque é um troço complicado, é um ciclo louco, né? Aí, depois que a gente deu aula, ela falou, agora eu tenho o que dizer para meus alunos que a bioquímica é importante. Você vê, mesmo ela não achava um significado prático, né? Da bioquímica no ser humano. O que a ortomolecular fez? De uma certa maneira, desvendou isso daí. Né? Desvendou e deu sentido prático para as coisas. Né? Você pega uma coenzima Crin-10, vai melhorar, por exemplo, a função cardíaca quando necessária. Não é? Você pega um zinco, por exemplo, ele vai entrar na constituição da insulina, né? O cromo. Então,
são essas sacadas que a ortomolecular trouxe de benéfico para a população, né? Só para a gente encerrar, e para quem está com... porque a gente sabe que esse envelhecimento, vamos chamar envelhecimento precoce, né? Dá uma canseira e tal. E como limpar o organismo e começar a fazer uma reposição? Você até falou uma vez aqui que existe até você, não sei se você faz isso também, para você eliminar todo o radical livre, ou uma parte, pelo menos. Tem muita coisa aí que eu considero fantasiosa, né? E eu acho assim, se você entra com uma estratégia de tratar o indivíduo como um todo, por exemplo, com medicamento homeopático, com óleo do elemento, melhora a parte. Se você melhora a parte, você pega um órgão lá que não esteja adequado, funcionando bem. Você acaba melhorando o todo. Você melhora o todo. Então tem estratégias para isso. O que hoje em dia eu penso que é bom não fazer muita coisa heróica não, porque, não é? Aí você pega o pessoal e faz uma lavagem intestinal, por exemplo, numa pessoa, não é? Às vezes, aquela pessoa, para mim, só tem um sentido na vida, é poder ser útil. Sem dúvida, né, Celso? Entendeu? O resto vem por acréscimo, né? Celso, vou deixar um contato seu. Você tem o seu site, que é www.batelo.med.br. Isso. E você também está disponibilizado ali vários livros seus gratuitamente. Gratuitamente. No site tem a minha tese lá, né? E tem também o livro de homeopatia e de alimentação também lá, gratuitamente disponibilizado lá. Maravilha. Obrigada, viu, doutor Celso? Obrigado a você. Um prazer, Desculpa a brincadeira, viu? que nós somos amigos, né? Claro. Tá bom. Bom, gente, nós vamos chamar um pequeno intervalo, eu volto rapidinho e vamos falar então sobre os produtos naturais que podem transformar a sua vida. Eu vou chamar o break e até já.